Cara, e outra coisa que eu acho nesse viés, assim, muito poderosa que o pessoal tá descobrindo agora, que é uma vibe que eu sentia muito, sei lá, no Bolsonaro, eu acho que você ser motivado por coisas negativas, sabe, você querer evitar a catástrofe é uma coisa boa, sabe, que é tipo, mano, se o Lula for eleito, o Brasil vai virar Venezuela, a gente tem que impedir isso, beleza, isso é positivo. Mas, vamos lá, vamos supor que o Lula não seja eleito e você vai ganhar, o que exatamente você vai fazer? Eu sinto que é importante você meio que enxergar o potencial nas coisas também, sabe? E pra mim, hoje em dia, cara, tá cada vez mais claro. Na minha cabeça, a grande virada de chave disso foi o Bukele, na real. Que é só tipo, cara, os problemas que a gente tem são... Não é que eles são idiotas de serem resolvidos, porque eles não são. Mas, cara, eles são muito mais fáceis do que eles pareciam, entendeu? É tipo, 90% dos problemas são só meio que um nó górdio, cara. É só você cortar o nó górdio que você tem um potencial absurdo. Então eu acho que dá pra você meio que se encantar pelo potencial da coisa, sabe? E a parada da Guanabara Mística é muito isso, assim, é muito tipo, mano, porra, o Rio de Janeiro, todo mundo adora ficar falando como o Rio de Janeiro é uma merda e tal, mas caralho, cara, tem tanto potencial, você anda na rua e você fica tipo, mano, esse lugar aqui podia ser incrível, sabe? Não só a parte turística, a parte mais da Zona Norte, da Baixada, etc., também podia ser. E a mesma lógica aplica pro Rio de Janeiro, aplica pro Brasil num grau extremo. Tipo, mano, a gente tem essa parada de o Brasil é um país de terceiro mundo, o Brasil é um país fudido, todo mundo é bandido, corrupto, tá sempre querendo tomar vantagem. Beleza, isso é verdade, mas, cara, tem tanto potencial, sabe? Tem tanto potencial. Tipo, cara, uma vez que você cortou o nó górdio, mano, você conquistou o mundo, sabe? E eu acho que pra mim é isso, cara. Pra mim, virada de chave do Bukele, que foi, tipo, na verdade, se você só prender todos os bandidos ou matá-los, você consegue resolver um problema que parecia irresolvível. É tipo, caralho, quantas outras coisas também não são assim, sabe? É o get shit done botão, né? Aí você, boom, get shit done. Aí as coisas só acontecem. E uma coisa geracional também que eu tava pensando enquanto o Impera tava falando, é que, cara, meio que talvez a geração X e os boomers, e os millennials também, mas menos, eles tinham a oportunidade de ser classe média, sabe? Tipo, você podia ser classe média. E ter uma vida digna sendo classe média, né? Ixi. Caíram. Porque não existe classe média pro zoomer. Voltaram. Voltou? Você não podia ser classe média. Como millennial, você podia ser classe média. Isso. E qual é a característica fundamental da classe média? É que como classe média você trabalha muito pra você ter uma vida digna, pra você meio que subir na vida, mas você continua classe média, assim. O zoomer, ele meio que não pode ser classe média, tipo, não existe classe média digna pro zoomer, entendeu? Então é tipo, você meio que tá forçado a ser um merda completo ou a ser tipo um nobre, sabe? E aí, qual é a característica do nobre? O nobre, ele não precisa trabalhar pra se sustentar, entendeu? Então, a motivação do cara da classe média, que é trabalhar pelo sustento, não existe na cabeça do nobre. É óbvio que o nobre, ele pode ser uma parada de dinheiro, mas pode ser uma coisa só de espírito mesmo, sabe? Da mentalidade e tal. Que é o seguinte, mano, você trabalha por uma causa maior do que sim, entendeu? E eu acho que, pra mim, tanto o empreendedorismo quanto o funcionário público são duas versões meio que diferentes da mesma coisa, sabe? De certa forma. Que, tipo, cara, se você virar funça, beleza, você pode só ficar trabalhando ali, ganhar a tua vidinha de classe média, mas na verdade, cara, como funça, você meio que nem precisa trabalhar, entendeu? Então você consegue meio gastar o seu tempo fazendo coisas mais elevadas, sabe? E pra mim o empreendedorismo é um pouco isso também. Você trabalha muito mais pela aventura do empreendedorismo e tal, do que pra tipo, não, eu preciso ser respeitável aqui entre os meus colegas, blá blá blá, o que vão pensar de mim se eu falar essa besteira na internet e tal. Então o Zoomer, ele meio que por falta da alternativa ok, ele foi apresentado ou como uma alternativa muito merda, que é ser tipo um incel quebrado, estoquista do açaí, ou com a alternativa que é tipo, mano, aventura, brother. Aventura vai vir deles. Possivelmente, mas vai ter uma aliança nisso aí, sabe? Não vai vir deles. Não vai vir só deles. E, cara, se você tá jogando pra aventura, mano, sabe, é meio que a parada da vida medieval. Eu já tive essa discussão uma vez ou outra na minha vida com pessoas mais normes, assim, que eu tava, tipo, defendendo de forma séria que talvez fosse melhor morar na Idade Média do que hoje, sabe? E aí, inevitavelmente, a resposta que as pessoas falam pra mim é tipo, pô, cara, mas não tinha ar-condicionado, todo mundo era sujo, as pessoas fediam, não tinha antibiótico, caralho. Eu fico tipo, mano, você prefere ler um livro... não tinha internet e tal. Você prefere ler um livro sobre a história de um cara que se passa em 1980 ou em 1080, tá ligado? Ou em 800. Todo mundo sabe que a aventura, o livro, a história da vida do cara da Idade Média é mais legal do que a história de hoje. Pelo menos do que dos anos 80.
Só que os anos 80 acabaram, mano. Tipo, o que sobrou pra geração Z é tipo, mano, parabéns, você meio que tá voltando pra Idade Média, sabe? E se você tá voltando pra Idade Média, mano, só resta pra você tentar ser um cavaleiro. Senão você vai ser a porra de um servo, tipo, beirando a ser um escravo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa meio animadora pra aqueles que têm mais... Tem um espírito, assim, mais grandioso, sabe? Não, cara, meio que a destruição da classe média é uma coisa que aparece... Fica muito clara quando você tá vendo o pessoal que tá ingressando hoje nas faculdades, né? Então, cara, tem empregos, né, que até pouco tempo atrás eles, podiam trazer confortavelmente uma vida, te dar 2 filhos, ter carro, casa, o caralho. E hoje em dia é inimaginável, cara. Pensa num contador hoje em dia. Bancário. Cara, meu avô era advogado também, foi pro saco. Cara, meu avô era contador, teve uma vida suave. Se eu fizer a faculdade de contabilidade hoje, puta que pariu. Ou dá uma sorte do caralho, ou, cara, vai ralar muito assim pra conseguir se manter. E eu penso em dentista, e tantas outras carreiras também foram meio que depreciadas com o tempo. E hoje em dia, na minha teoria, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que caminhos para você acessar, assim, classe média plus no Brasil. Você tem, cara, basicamente, medicina, por enquanto, ainda dá, alto funcionalismo público ainda dá, e, tipo, coisas derivadas de economia. Então, você trabalhar num fundo, uma porra assim. E meio que as outras carreiras, elas são de... Internet ainda dá também. Posso dar um... Não, Então, mas a internet é mais empreendedorismo. Ah, tá. Caíram de novo. Posso dar um passo atrás do que eles estão falando? E vamos tentar entrar no porquê disso, né? Por que vocês caíram de novo. Posso... Voltaram. Não, vai lá. Segue a internet. Posso tentar dar um passo atrás e tentar analisar o porquê do que vocês estão falando. Você está falando que a aventura do cara de 1080 é muito superior do que a do cara de 1980, né? O que mudou de um para o outro? A prevalência da técnica, né? O nível de tecnologia que uma pessoa tinha é o que mudou. O ser humano ainda é o ser humano. Né? Isso ele não mudou. O potencial do ser humano de aventura ele existe como essência da condição humana, mas a técnica mudou, o nível técnico mudou. Por quê? Porque existem vários filósofos aí que analisam isso de maneira muito boa e o que é a técnica conforme ela evolui? Ela vai suplantando o ser humano como agente histórico, né? Ela vai tomando partes que eram necessariamente humanas e vai facilitando a vida desse ser humano. Então, assim, a aventura, né, que muda porque, qual é a quantidade de perigo que uma pessoa tem? Eu vejo, por exemplo, quando eu estava morando, agora que eu acabei de mudar para São Paulo, quando eu estava morando na fazenda, né, eu saía de casa, quase pisava numa cascavel. Outro dia eu estava lá às 5 horas da manhã, ouvi uma galinha cacarejando no meu quintal, eu fui olhar o que era uma onça parda que pulou e veio correndo na minha direção. Né? Ela veio correndo, eu tive que espantar a onça parda no grito, ficar gritando com uma onça parda até ela me ver e eu assustei com ela assustou comigo. Sabe, isso é uma aventura em si. Agora, dentro de um apartamento, usando a internet, todas as experiências que a gente tem com o mundo são experiências estéreis. Beleza, eu estou jogando Counter-Strike, é uma aventura, de fato, mas é uma aventura estéril porque ela não está ligada, de fato, com o risco. Né? O risco, não existe um risco real ali. O risco é imaginário. O risco é tomei um tiro virtual e saí da partida e vou ter que dar respawn. Né? Então, os stakes são muito menores. E a técnica, conforme a gente vai evoluindo, e vai evoluindo aqui com inteligência artificial, e cada vez mais a técnica vai fazer coisas que nós fizemos por nós de uma maneira muito mais eficiente, a gente vai perdendo a aventura por isso, porque a gente vai perdendo o risco. Né? A técnica, lógico, para a gente querer, como você falou, né? Não tem um antibiótico, não tem. O cara toma um tiro e não morre, pega apendicite e não morre. Eu tive apendicite e não morri. Graças a Deus que existe a técnica. Mas também existe uma contraparte que é nós perdemos parte do risco. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!